Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Meu comentário sobre o voto do Brasil na ONU em relação à guerra Rússia e Ucrânia. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também, como quem já acompanha aqui mais tempo sabe, eu comecei a fazer entrevistas aqui no canal e para isso eu adquiri um custo a mais, que é os softwares, enfim, para fazer os papos aqui com os convidados. Então, caso você possa e queira contribuir aqui com o canal, peço seu clique no botão valeu que está aqui embaixo da tela. Se não puder, seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, seu comentário já está de excelente tamanho. Obrigado. Bom, eu gravei esse vídeo na manhã de 24 de fevereiro, são agora 10h30 da manhã. Tem gerado grande repercussão o que aconteceu na véspera, né, que foi o voto do Brasil numa resolução na Organização das Nações Unidas em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil não se absteve da votação e votou a favor pela retirada das tropas russas do território ucraniano. Muita gente já ficou frustrada com a posição brasileira e tem afirmado que o Brasil cedeu às pressões da OTAN, dos Estados Unidos e etc., contra a Rússia, questão dessa guerra. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre a questão dessa guerra. Acho que 1 ou 2, também não fiz muitos, até porque a plataforma aqui do YouTube derruba o uso errado de palavras, ele pode entender, enfim, isso é uma outra discussão. Acontece que essa posição do Brasil, agora sob o governo Lula, já não é novidade. Logo no início da guerra, um ano atrás, nós estamos completando um ano, né, de guerra entre Rússia e Ucrânia, o país, ainda sob o governo Bolsonaro, enfim, votou resolução parecida sobre aquela situação lá. Entre os questionamentos dessa posição agora, tem também que o Brasil é o único país dos BRICS que votou a favor dessa resolução, porque China, Índia, enfim, se abstiveram, etc. Veja, o Brasil ele tem adotado com Lula uma postura de tentar ser uma figura destacada na construção de um órgão, de um conselho, enfim, de que tente negociar a paz na região, por fim, a guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, nessa jogo de xadrez, não dá para o Brasil jogar muito para um lado ou muito para o outro. Ele tem que manter um pé, como se equilibrar entre as duas bandas desse conflito, os dois lados desse conflito. E essa posição que o Brasil adotou na ONU já era que o Lula vem dizendo desde a campanha. Condena a invasão russa à Ucrânia, mas não trata a Ucrânia como coitadinha. Inclusive, ele muitas das vezes tem usado uma expressão que é muito brasileira, né? Quando um não quer, dois não brigam. E é nesse sentido que o governo brasileiro tem tentado atuar. Ele não pode compor, ou que sua proposta de negociação de paz, que se monte em um ambiente neutro para negociar a paz entre Rússia e Ucrânia, ele não pode fazer isso quando apenas um dos lados desse conflito, direto ou indireto, concorde com isso. Então ele tem que meio que se equilibrar nesse sentido. Então não há essas grandes novidades. Inclusive o Lula, na manhã que eu gravo esse vídeo, publicou um tweet reforçando essa posição brasileira de negociar a paz na região, de reunir países neutros, enfim. A gente sabe que esse conflito entre Rússia e Ucrânia não começou no passado, isso é uma coisa que já vem de muito tempo, com a OTAN chegando, cercando a Rússia na região. Isso tudo é sabido e negar isso é negar o fato concreto, a história. Mas é preciso botar fim naquele conflito lá que tem afetado economicamente a Europa, tem afetado economicamente, inclusive de forma mais indireta, outros países. Né? Mas a Europa principalmente, seja por conta do gás que chega à Europa via Alemanha, seja por uma série de fatores. Na verdade, a OTAN ela meio que já ocupa a Europa ali com suas bases, enfim, e está usando, como costumo dizer aqui, gozando com o pau dos outros, né? Está usando a Ucrânia e
e a Europa para fomentar sua indústria bélica, etc., né? A Alemanha pediu que o Brasil enviasse armas à Ucrânia, o Lula negou. Na verdade, os países ligados à OTAN, enfim, que estão do lado da Ucrânia nessa guerra, não querem armas brasileiras, né? O Brasil não tem essas armas, querem soldados, né? Mas o Brasil não vai mandar. E essa posição do Brasil, em que pese está todo mundo dizendo que o Brasil aderiu à OTAN e etc., Estados Unidos, a própria Rússia tem elogiado a postura do Brasil dentro desse conflito, e o seu chanceler no Brasil, enfim, já anunciou, né, o seu corpo diplomático, já anunciou que a Rússia vai estudar a proposta brasileira e a ver com bons olhos a proposta brasileira de colocar um ambiente neutro de negociação pela paz na região. Isso é importante. Isso é um sinal de que a postura brasileira, até o momento, ela tem sido correta e que se coaduna com a postura histórica da diplomacia brasileira, que é sempre a negociação pela paz. Nem esses gestos brasileiros do nosso país na ONU em relação ao conflito garantem por si só o início de fato de uma negociação de paz, o início de fato de uma resolução do problema. Tampouco o Brasil adotou um lado para chamar de seu nesse conflito. Pode ter, sob determinada ótica, um alinhamento mais para um lado do que para o outro. Até pode, a gente pode admitir isso. Né? Mas não, isso por si só não significa deixar de haver neutralidade. Se vai dar certo essa posição, se não vai, se isso vai gerar resultado concreto, prático, efetivo, o tempo é que vai dizer. Nem mesmo Itamaraty considera que essas iniciativas brasileiras e essa resolução votada no dia 23, né, na véspera de eu gravar esse vídeo, significa um grande passo no sentido concreto de pôr fim ao conflito, à guerra entre Rússia e Ucrânia. Não é isso que está dado. Isso é incipiente ainda, isso é o início. Isso é um começo de negociação. Veja, já é sabido já há alguns dias que o Lula e o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, terão um contato oficial por telefone. E mesmo assim a Rússia tem elogiado a postura brasileira diante do conflito. Estão entendendo? Então o Brasil ele tem conseguido se equilibrar até o momento diante desse conflito e manter a sua tradição de sempre negociar, de não resolver conflitos pela via bélica, de que conflitos se resolvem pela via da negociação, tendo esse objetivo, o diálogo e a paz, como seu norte. Isso é histórico na diplomacia brasileira. Então a gente precisa ter calma com isso, né? Essa resolução brasileira que o Brasil votou no dia 23, ela é praticamente idêntica à que o Brasil votou no início do conflito, há um ano atrás. Ah, mas era Bolsonaro e agora é Lula, devia ter mudado. Mesmo com o Bolsonaro fazendo falas, indo lá e Putin, não sei o quê, a fala dele dizia uma coisa. A postura diplomática brasileira na ONU nesse conflito foi outra. Inclusive, a gente teve embaixadores, isso foi revelado pelo Jamil Chad no UOL, e que embaixadores, aspas, boicotavam as orientações do Planalto sobre Bolsonaro em política diplomática para garantir ainda o status brasileiro histórico diante da diplomacia mundial, enfim. Então, se manteve a mesma posição com os adendos da questão da negociação de paz, de buscar um ambiente neutro, não é clube da paz, clube de amigos, enfim, o nome que se queira dar a esse negócio, não importa. O importante é a prática, é a efetividade desse tipo de coisa. Então a gente precisa ter calma com isso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Essas jogadas de Lula por si só não garantem que a guerra está na iminência de acabar, que daqui a 10, 15 dias vão estar sentados numa mesa diversos países e vão negociar. Isso não é assim que se dá. Teremos algum tempo ainda de guerra, de conflito. Mas se os países, Rússia e Ucrânia, né, que estão mais diretamente, estão dispostos a ouvir a proposta, estão dispostos a ouvir, né, a ver o que vai acontecer, o que pode deixar de acontecer, avaliarem o potencial ou não dessa proposta brasileira, isso já é um avanço importante. Países como China também têm sinalizado
nesse sentido, e o próprio Estados Unidos também, até porque não pode fazer um discurso belicista assim, de brincadeira. Né? Também eles não podem fazer. Algum migué, digamos assim, é preciso que seja feito. Mas é preciso a gente ter cuidado com isso. Política não pode ser medida apenas pelos valores morais ou pelo nosso desejo pessoal. Eu tenho uma avaliação pessoal íntima minha com relação a esse conflito, com relação a tudo isso. E que coaduna muito com a visão mais geral daqueles que acham que o Brasil se rendeu à OTAN, etc. Eu tendo nesse conflito a ser mais pró-Rússia porque eu entendo o contexto histórico do conflito. A guerra ela é a política por outros meios, ou a política é a guerra por outros meios. Na verdade, aí a ordem dos fatores não altera o produto. Então a gente precisa pensar isso do ponto de vista pragmático, desse jogo de xadrez que está sendo jogado de forma pragmática. As peças precisam ser mexidas, avançadas ou recuadas de forma objetiva, de forma pragmática, sem as nossas paixões e nossas preferências ideológicas determinem demais a mexida dessas pedras. E é mais ou menos isso que está se tentando fazer. Agora, vamos ver como os demais atores desse tabuleiro, desse grande xadrez da geopolítica internacional, vão agir a partir de agora. Preciso esperar mais um pouco para dizer se foi certo, se foi errado, se foi bom ou se foi ruim. Por isso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Muita calma nessa hora. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Reforça o pedido para o seu clique no botão valeu, caso você possa e queira. Também peço que você acesse meu blog de texto, que é esse link que está aparecendo aqui embaixo da tela. Reforço o pedido para que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar. Só não vale xingar, nem falar do meio do povo. Grande abraço.